Esse livro, do Antônio Barreto, ele é indicado para os 8º e 9º anos do ensino fundamental. Ele traz um texto de tradição popular e traz uma narrativa poética muito sensível, que vai fazer com que os nossos alunos consigam experienciar a leitura literária na própria pele. É necessário que a gente conheça também um pouco sobre o livro e sobre o autor. E a gente vai fazer isso agora. Apenas aprendo no céu dos astrônomos uma frase feita. Quero compreendê-lo, porque nada leio no céu dos astrólogos, a não ser teu nome gravado no lume e no vago perfume de cada estrela. Olá, amigos professores e alunos, meu nome é Antônio Barreto, sou escritor e autor desse livro aqui, o Livro das Simpatias, no qual está inserido esse texto que acabei de recitar para vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu nasci em Paz, cidade do sul de Minas Gerais, em 1954, onde fui editor da revista literária Protótipo, uma das precursoras da chamada literatura independente no Brasil. Mudei para BH no início da década de 70 e aqui estudei História, Letras, Engenharia Civil. Posteriormente, lá pela década de 80, eu morei também em algumas cidades do Oriente Médio, como Bagdá, Ramadi, Fallujah, Amman, Istambul, trabalhando também como projetista de uma multinacional e às vezes até como intérprete, na construção de estrada, de pontes, de ferrovias e no meio daquela guerra Irã-Iraque. Mas aí já em 83 eu resolvi abandonar a engenharia e me dedicar àquilo que eu mais gosto de fazer na vida, que é escrever. Escrever, reescrever, ler, reler e escrever novamente, até achar que o texto já não me pertence mais, já é só do leitor. Assim eu vou tentando ser esse aprendiz de poeta, contista, romancista, cronista e autor de literatura infanto-juvenil. Vocês já ouviram falar em simpatias? Conhecem alguma? Já pensaram em encontrar sua sereia, seu príncipe encantado, ou seu amor que foi embora, usando apenas algumas palavras mágicas? Foi por essas e outras que, combinando rituais e poesia, desejo e fantasia, nonsense e humor, eu quis levar o leitor, nesse livro de simpatias poéticas, a realizar ou imaginar coisas como ouvir o canto do rouxinol, recomeçar um namoro, decifrar um enigma, encontrar o seu príncipe encantado, chegar ao Japão furando um buraco no chão, ou coisas inusitadas e improváveis, como encontrar a fonte da eterna juventude ou até mesmo ver um disco voador. Mentira ou verdade, não interessa. Aqui o que importa é a poesia, a prosa poética que emana dessas páginas tão maravilhosamente bem ilustradas pelo designer Guilherme Seara, né? Aqui o que importa é aprender a ler os livros do vento, ou seja, contar para quem quiser ouvir tudo aquilo que o vento leva e o vento traz, e compartilhar esses contos com as pessoas. Por meio do pacto ficcional, então, o leitor aqui é convidado a embarcar no sonho, na fantasia, para experimentar a emoção estética. E essa, acho eu, é uma marca muito particular na minha produção literária para crianças, jovens e adolescentes. É possível que as simpatias tenham vindo de rituais religiosos das antigas civilizações, introduzidas por xamãs e pajés dos povos indígenas que habitavam as Américas, bem antes do descobrimento. E desconfio também que têm origem africana, trazidas pelos súditos da linhagem de Caboclo Cambilo, um rei das tribos Sobas de Angola. Cambilo era temido e venerado por seus descendentes, que vieram para o Brasil como escravos. Os que sobreviveram às guerras de captura na África e à travessia do Atlântico, nos porões imundos das caravelas, né, atribuem a ele tal milagre. Dizem que Cambilo, além de saber conversar com animais, plantas e peixes, era detentor de grandes poderes mágicos e religiosos. O certo é que todos os povos e culturas, em todos os tempos, buscaram na natureza e no além-mundo a cura de seus males, doenças físicas e espirituais. Assim criaram artifícios, encantos de magia e feitiçaria para afastar de repente as coisas, os animais, as pessoas e até os objetos que pudessem conter o mal. Ou, pelo contrário, pudessem trazer o bem.
Apesar dos computadores, celulares, smartphones, iPods, tablets, e-books e toda a parafernália eletrônica que usa da internet para resumir a vida, né, não há quem não conheça em qualquer parte do planeta pelo menos uma ou duas dessas fórmulas curiosas, antiquadas e tão pouco convencionais que passaram de geração em geração até chegar aos nossos dias. Mas se por acaso essas simpatias poéticas aqui reunidas não derem certo, não me culpem. O que mais se aproxima da esperança é a ilusão de que o tempo passa. Ah, o tempo, essa pequena cápsula que guarda nossas lembranças emaranhadas de ânsias, fé, desilusões, alegrias, tristezas, crenças e procuras. Tudo isso contido num vidrinho de faz de conta que também chamamos de vida. Ora, o que mais se aproxima da vida é a magia de um minuto antes do outro, ou depois, como queira. O tempo é um caracol conhecido também por fantasia. E a fantasia, por ser poética, é apenas uma greta de porta pela qual a verdade passa assoviando. Por falar em porta, não se esqueça, a porta mais bem fechada é aquela que se pode deixar aberta. Beijo para todos e até a próxima. Obrigado, meus amigos. Como conduzir a prática de leitura do livro literário na escola? Então você pode perguntar, você sabe o que é uma simpatia? Qual é a finalidade de uma simpatia? Já fez alguma simpatia? Simpatias são textos? São em prosa? São versos? São textos literários? Em seguida, é importante promover a interação dos estudantes com o livro. Nesse momento, é importante explorar a capa da obra, o nome do livro, o nome do autor, da editora. No caso deste livro das simpatias, ele tem belíssimas ilustrações, ele tem letras capituladas no início de cada parágrafo. Então é importante explorar essas saliências textuais, as vinhetas, as ilustrações. E também é um momento interessante para você apresentar para os estudantes tanto o autor como o ilustrador. É um momento de conhecer essa obra. O livro das simpatias, ele traz algo muito interessante, porque ele combina ritual, poesia, desejo e fantasia e muito humor. Neste livro, vocês vão poder ver coisas inusitadas e surpreendentes. Criado esse momento de pré-leitura, é o momento de se passar a leitura do livro, que eu costumo chamar de cereja do bolo. É o momento do estudante fazer um mergulho nessa história. Mas é necessário, professor, que você acompanhe esse processo, que nos minutinhos iniciais da aula, você questione se os estudantes estão fazendo a leitura, de como essa leitura está transcorrendo. Isso é muito importante. Terminado o momento de leitura, nós passamos ao fechamento do trabalho, que é a pós-leitura. Nessa etapa, você, professor, deve lançar mão de diversas estratégias para auxiliar os seus alunos e alunas a se tornarem leitores proficientes com cada vez mais maturidade. Neste momento, é importante socializar a experiência efetiva com o texto literário em suas dimensões estética e emotiva, compreender as especificidades do texto literário e as suas características, compreender os efeitos de sentidos produzidos pelos recursos expressivos empregados na construção do texto, analisar e compreender os diálogos intertextuais. É importante também construir um glossário com os estudantes para que eles possam conhecer as palavras que não são usuais. É importante que o tema do livro seja percebido com muita clareza, que o gênero textual seja percebido, mas, sobretudo, a sua finalidade. Também é muito importante que os estudantes percebam e compreendam os estilos, o narrador em terceira pessoa, as personificações, as metáforas, os paradoxos e outras figuras que o Antônio Barreto usa tão bem no seu livro. Bom, para finalizar, eu sugiro que vocês desenvolvam o projeto interdisciplinar, que está no manual 3 deste trabalho. É um momento em que as áreas do saber vão se articular e que vão deixar os nossos estudantes muito mais protagonistas do processo. Uma ótima leitura para vocês. Muito obrigada.